Bom dia aos pais, bom dia também para os alunos. É com imenso prazer que eu venho apresentar para vocês a nossa videoaula. Mas antes de falar do conteúdo, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida e pela saúde. Somos gratos a Ti também pela proteção. Nos abençoe durante essa semana. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Turma, o capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 4, o movimento cabano. Esse capítulo também ele já foi trabalhado em sala de aula, mas devido à nossa situação, nós vamos revisar e logo depois nós vamos também trabalhar outros capítulos com outros vídeos, certo? Mas antes, eu queria que você pegasse a sua ementa e lá na aula 15/16 colocasse a data 24/3. Tudo bem? Para a gente manter aí a nossa ementa atualizada. Tudo bem? Logo, nós vamos falar aqui da cabanagem, mas antes de falar desse movimento que foi muito importante no período imperial, né, vamos falar assim brevemente sobre o processo de independência do Brasil. Nós vamos entender que nesse processo de dependência do Brasil, alguns portugueses, antes, da independência do Brasil, tomaram o poder no Grão-Pará, assumindo o poder e mantendo seus privilégios, porque eles tinham contato direto com os portugueses, tá? Em Lisboa, para manter os seus privilégios, principalmente econômicos. Nós vimos que logo depois, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele proclamou a independência do Brasil. Só que nem todas as províncias aderiram à independência, inclusive o Grão-Pará. Logo, nós vamos perceber que Dom Pedro vai mandar o seu exército, com a ajuda dos ingleses, exército inglês. Havia o interesse de expandir o seu comércio. Logo, eles vieram, então, sufocar aqueles que resistiam à independência. Nós vimos que, a partir desse momento, muitos foram presos, colocados no porão do navio Brigue Palhaço, e ali jogaram cal no porão, e mais de 250 pessoas morreram. Tudo bem? Logo então, no dia 15 de agosto de 1823, aconteceu o que nós chamamos de adesão do Pará à independência do Brasil. Certo? A partir daí, nós vamos entender que o Brasil se tornou uma nação independente. Então, muitas coisas vão mudar. Só que, em algumas províncias, isso não aconteceu. Tá? O que vai, então, se formar alguns movimentos contra o governo. Por quê? Porque eles vivem em situações complicadas, situações de miséria, um problema social. Tá certo? Então, nós vamos ver que surgiram movimentos contra o governo. Uma delas foi a cabanagem, Para os historiadores, o movimento da cabanagem foi o mais importante. Por quê, professor? Pelo número de pessoas que faziam parte do movimento, certo? Porque foi o único movimento popular que chegou ao poder, certo? Então, por isso que ela tem essa importância para os historiadores. Movimento popular que chegou ao poder, Só que nesse período surgiram também outros movimentos, denominados de rebeliões regenciais. Dentre esses movimentos, nós temos a Balaiada, tá certo? No Maranhão, nós temos a Sabinada, na Bahia, nós temos a Farroupilha e principalmente a cabanagem no Grão-Pará. Tudo bem? No entanto, nós vimos que o movimento ele foi crescendo. O movimento ele começou a ganhar força. Mas, professor, o que foi o movimento da cabanagem? O movimento da cabanagem ela foi uma revolta popular que ocorreu entre os anos de 1835 e 1840. Isso após a independência, após a adesão, tá certo? Na província do Grão-Pará, região norte do Brasil, o atual estado do Pará. É interessante também que esse grupo ele recebeu esse nome por quê?
porque grande parte dos revoltosos era formada por pessoas pobres que moravam em cabanas nas beiras dos rios da região. Então nós temos aqui o exemplo, né, dessa moradia de um cabano, né, à beira do rio, né, ribeirinho, onde a casa era feita de palha. Tudo bem? Esses grupos, esse movimento era formado por grupos como indígenas, mestiços, africanos e afrodescendentes, certo? Para você ter uma ideia, ainda nesse período de 1835, 1840, muitas dessas pessoas, desses grupos, eles viviam da caça e da pesca. Então, eles pensavam que a partir do momento que o Brasil se torna uma nação independente, muita coisa ia mudar, principalmente para a população, mas isso não aconteceu, né? Então isso criou um sentimento de revolta, tá certo? Não só os indígenas, os mestiços africanos, mas também médios e pequenos proprietários rurais e urbanos, e também o clero, fizeram parte desse movimento. No entanto, é importante você saber, tá, que no movimento da cabanagem haviam diferentes grupos, né, sociais do movimento cabano. Mas será que todos tinham o mesmo interesse, o mesmo objetivo? Não, certo? Isso não significa que pelo movimento ter vários grupos sociais tinham o mesmo objetivo, né? tinham os mesmos interesses. Nós vamos ver que esses grupos do movimento partilhavam da mesma ideia. Que mesma ideia? Qual era essa ideia de que eles partilhavam? Ideia em comum era de derrubar o poder provincial, né? Era de derrubar o governo provincial. Então nós temos uma ideia em comum entre esses grupos. Só que isso vai fazer com que não venha a refletir, né? Ou seja, no número de governos cabanos. Por quê, professor? Porque a partir do momento que que os cabanos eles conquistam o poder, nós vamos ter vários governos, né? Mas por quê, professor? Porque tinham diferentes interesses e também porque eram formados por vários grupos, certo? No entanto, nós temos os principais líderes que deram início à idealização desse movimento cabano. Aí nós temos Batista Campos e também nós temos Clemente Malcher, que após a adesão do Pará, eles também participaram de lideranças, tá? Mas me diz uma coisa, professor, como foi a liderança de Batista Campos e Clemente Malcher no movimento da cabanagem? Isso nós vamos ver na próxima aula. Até mais!